Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da aula de hoje, segundo o que foi estabelecido no roteiro de estudo de vocês, é Guerra Fria. No caso, essa é a parte 1 da nossa aula sobre Guerra Fria. Bom, a Guerra Fria, basicamente, ela se inicia nos anos após a Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra Mundial acaba de que maneira? Ela acaba em 1945, após os Estados Unidos lançarem duas bombas que vão destruir as cidades de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Nesse processo, quando eles utilizam as bombas, eles querem finalizar toda e qualquer tentativa do Japão de se manter fazendo ali investidas militares contra os pontos estratégicos dos Estados Unidos na Ásia e qualquer tentativa de manter a guerra. Mas não só isso, eles não estavam só ligados no Japão, eles estavam ligados que no pós-Segunda Guerra Mundial, os países que mais se destacaram contra o nazismo iriam também assumir um protagonismo perante as outras nações do mundo. Ainda mais que, no caso, os dois países que foram determinantes para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial são países com ideologias políticas diferentes, com processos políticos e econômicos diferentes. No caso, de um lado é os Estados Unidos, do outro a União Soviética. Os Estados Unidos, quando lançam as bombas no Japão, eles queriam de certa forma intimidar os soviéticos, até porque os Estados Unidos tinham, de certa forma, os setores estratégicos dos Estados Unidos já tinham algumas cogitações em relação à questão dos soviéticos terem ou não a bomba atômica, já que os soviéticos eles foram os primeiros a chegar à capital de Berlim. Eles foram muito importantes na derrota dos nazistas e possivelmente quando eles chegaram aos setores estratégicos ali das tropas nazistas, eles podiam ter pegado ali alguma instrução, algum estudo relacionado à bomba atômica. No caso dos Estados Unidos, eles vão formar a bomba atômica a partir de estudos de diferentes cientistas, inclusive cientistas que fugiram da Alemanha nazista, com medo ali da questão do Holocausto, contra os judeus. Bom, então, após Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter diversas conferências, tanto durante a reta final da guerra, quanto após. E nessas conferências, nós já vamos ter aí o posicionamento de algumas lideranças. No caso, o primeiro-ministro da Inglaterra, já na reta final do conflito e no período inicial do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, o Winston Churchill, ele vai justamente alegar que a União Soviética, após dominar todos os territórios, após passar por todos os territórios do leste europeu para chegar à Alemanha, a União Soviética teria feito ali uma espécie de cortina de ferro. Bom, é sabido que o processo político da União Soviética ele era diferente. E para isso, os soviéticos viam a necessidade de construir ali defesas em relação às investidas de outros países que não viam com os olhos a expansão daquele tipo de política, daquele tipo de economia que vinha sendo desenvolvida na União Soviética. Então, sim, possivelmente os soviéticos conseguiram ali ter influência sobre essas regiões ali no leste europeu. E mais adiante nós vamos ver que inclusive eles vão anexar de fato algumas dessas localidades como pertencentes ao seu território. É o próprio caso da Ucrânia, por exemplo. Bom, seguindo nesse sentido, os Estados Unidos eles já vão começar a criar algumas instituições voltadas para a defesa do capitalismo, para a defesa daquilo que era do seu interesse. Os Estados Unidos vão criar a OTAN, organizações
das Nações do Atlântico Norte, né, que é uma organização militar que inicialmente possuía 12 países, a maioria deles do eixo ocidental da Europa. Bom, além da OTAN, eles vão desenvolver também um plano de ajuda econômica para os países ocidentais na Europa. Eles vão fazer isso não porque eles eram bonzinhos, mas porque eles estavam com medo justamente da influência da União Soviética sobre esses países. O crescimento do comunismo, né? O fantasma do comunismo, ele assolava a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos eles vão justamente investir num plano de incentivo econômico para, né, os países do eixo ocidental da Europa. E esse plano é conhecido como Plano Marshall. Além disso, eles vão trazer à tona a questão da doutrina Truman, justamente a questão da intervenção novamente nas questões políticas na América. Então, são vários processos políticos que os norte-americanos, os estadunidenses estão fazendo. Bom, além, né, desse lado dos Estados Unidos, a União Soviética também não vai deixar barato. Eles também vão criar instituições. No caso, vai ser criada a Comecon, que também é uma questão, é um plano voltado ali para ajuda, né, através de trocas econômicas, trocas de produtos com países que fossem do bloco socialista. Após a Segunda Guerra Mundial, vão ocorrer diversas mudanças em diversos países, né, tanto no continente africano quanto no continente asiático e também no leste europeu. Então, a Comecon seria uma espécie de plano econômico para ajudar esses países a se manterem socialistas e, né, se manterem alinhados com a União Soviética, certo? Bom, nesse sentido, a União Soviética também cria a KGB, que é uma instituição de espionagem que vai fazer frente à CIA, que é a instituição de espionagem dos Estados Unidos. E, por último, nós temos também o Pacto de Varsóvia, que também é um plano militar para fazer frente à OTAN, criada pelos Estados Unidos. Então, aos poucos, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão começar a colocar as cartas na mesa, certo? Para a gente ter uma ideia a mais sobre essa questão da divisão, nós vamos ter em 1948 efetivamente a quebra dos laços diplomáticos entre Estados Unidos e União Soviética e, né, o aumento dessa disputa de influências dos Estados Unidos com a União Soviética. Essas disputas de influências elas vão justamente levar a Guerra Fria a ter esse nome, porque os Estados Unidos e a União Soviética eles não vão se atacar diretamente. Por que não vão se atacar diretamente? Porque existia toda essa questão da bomba atômica, que a gente vai explorar mais à frente durante as nossas aulas. Então, um ficava com medo do outro, mas ao mesmo tempo querendo influenciar nos outros países do mundo. Então, a gente costuma dizer que esse conflito da Guerra Fria, que vai durar quase toda a segunda metade do século XX, é um período onde as guerras não vão ser, ou melhor dizendo, a guerra não vai ser quente dentro do território dos Estados Unidos e não vai ser quente dentro do território da União Soviética. De fato, é uma guerra fria. Mas se a gente parar para pensar o que esses dois países fizeram para buscar influenciar outros países, outros territórios, a guerra foi quente nesses outros territórios. Nós temos a Guerra das Coreias, que vai dividir a Coreia em Coreia do Sul e Coreia do Norte. Nós vamos ter a Guerra do Vietnã, entre tantos outros conflitos de independência na África e na Ásia também. Então, é um momento assim bastante conturbado. Vão existir bastantes conflitos durante ali a Guerra Fria. Então, a Guerra Fria, ela não é totalmente fria como o nome pressupõe. Certo, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se atentem a essa questão das instituições aí, né, de defesa dos interesses tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. E na próxima aula a gente vai trabalhar outros elementos presentes nessa questão da Guerra Fria. Certo? Um forte abraço, galera, e até a próxima.